Beleza, meus amigos? Falar um pouquinho da partida de hoje, né? Em que o Vitória foi derrotado no Barradão pelo placar de 2-1. Copa do Brasil, vale lembrar, e aí terminou se complicando para tentar reverter esse resultado. Lembrando que o jogo de volta vai acontecer no dia 20 de julho, às 21h45, lá no Mineirão, e o Vitória tem que vencer pelo placar de 2-0. Se vencer por 1-0, o Cruzeiro classifica, porque o Cruzeiro terminou marcando 2 gols aqui no Barradão. Então, um resultado complicadíssimo hoje que aconteceu aqui no estádio Mané Barradas. Para falar um pouquinho do jogo, no primeiro tempo, o Vitória começou bem, terminou se perdendo um pouquinho ali, e num vacilo do zagueiro Vitor Ramos, deixou o atacante William do Cruzeiro livre de marcação. O William abriu o marcador 1-0 Cruzeiro. Logo em seguida, que bom que foi logo em seguida, né? Porque senão o Vitória iria sofrer para tentar empatar a partida. O Marinho tentou dar um chapéu no Alano, a bola terminou batendo no braço do jogador cruzeirense. Pênalti para o Vitória, bem batido pelo Diego Renan. 1-1 no Barradão. No intervalo, substituição. Sai Vitor Ramos machucado. Entra o jogador Thiago Real, que nada produziu. Mas para mim o Mancini errou. Porque ele tendo o Josué no banco, ele deveria ter colocado o Josué no lugar do Vitor Ramos e não abrir o time como ele abriu, empatando o jogo em 1-1. Com isso, o Vitória, que tem dois alas avançados, que é o caso do Diego Renan pela direita e o Euler pela esquerda. Então, com isso, o Vitória perdeu aí um pouco o poder de marcação ali no sistema defensivo. Depois disso, ainda conseguiu uma vantagem numérica em relação a jogadores. O Alano terminou sendo expulso, deu uma pegada ali no Vander pelo lado direito, recebeu o segundo amarelo e, consequentemente, a expulsão. Com isso, achava que o Vitória cresceria na partida e não foi isso que foi visto. O que deu para ver foi que com 2 zagueiros o Vitória vai sofrer pressão, vai sofrer ataques e o William perdeu no mínimo 2 oportunidades, chances claras de gol. Uma até que o Kaique fez um defesaço em 2 tempos. Uma ele se espalmou e na que a bola subiu ele deu um soco na bola, tirando ali o segundo gol do Cruzeiro. Mas que chegou logo em seguida, né? Numa bela jogada do Arrascaeta pelo lado direito do Vitória, esquerdo do Cruzeiro. Ele dominou livre de marcação. Até hoje eu estou procurando Diego Renan e não achei. E o Arrascaeta, inteligente, encontrou o William também livre de marcação, em que marcou aí o segundo gol do Vitória. Depois disso, outra modificação, o Amaral pelo jogador Alípio, que nada produziu, uma lástima esse jogador. Eu acho que hoje foi a gota d'água dele, já que 3 semanas atrás a gota d'água foi Maicon Silva. Acredito que hoje foi a gota d'água para Alípio, que nada produziu. O Vitória terminou ficando com 10 homens em campo, igualando em número de jogadores a equipe do Cruzeiro. Última modificação, ele tirou o Euler e colocou o Nixon. Era para colocar o Nixon, mas não tirar o Euler. Tirava o Diego Renan, que tem um cruzamento pior do que o Euler. O Euler não, o Euler acerta uns cruzamentos. Hoje ele terminou errando 2 ali. Eu acredito que seja por isso que o Mancini o sacou da partida. Pior em campo, o jogador Amaral. Uma lástima, né? Na minha visão, o pior do Vitória, sem sombra de dúvidas, foi o Amaral. Eu ia votar no Alípio, mas o Alípio não ficou nem 45 minutos, então não voto no Alípio. O Thiago Real também apagadíssimo na partida, mas o Amaral é sem sombra de dúvidas, e não é de hoje, vem sendo aí o pior do Vitória. Melhor do Vitória, tô entre 2. O jogador William Farias no setor de meio campo, um monstro, desarma, dá carrinho, tem vontade, tem bom passe, bom domínio de bola. E também gostei do Kaique, né? Que salvou ali do Vitória sair daqui com um resultado mais elástico negativamente, já que defendeu 2 bolas importantíssimas, uma no primeiro tempo e uma no segundo, e terminou garantindo aí pelo menos uma chance de que o Vitória vá buscar esse resultado fora de casa. E outro jogador que para mim também foi o diferencial é o Marinho, mas eu fico mesmo com o jogador William Farias. Próximo jogo do Vitória e Cruzeiro pela Copa do Brasil será no dia 20 de julho, às 21h45, lá no estádio do Mineirão. E vale lembrar
que caso o Vitória vença por 1-0, não iremos para o pênalti não, viu? Vitória está eliminado porque o Cruzeiro venceu com 2 gols marcados na casa do adversário. Então esse gol, em caso de Vitória igualar em número de gols, no caso dando 1-0 lá no Mineirão, Cruzeiro classifica. Para o Vitória se classificar, tem que fazer 2-0 ou até mesmo 3-2. Esses são os resultados para o Vitória conseguir a classificação para a próxima fase. Vitória já papou aí mais de 1.200.000, viu? Isso aí é para a diretoria acordar e correr para contratar para ontem. Principalmente agora que você já não vai ter Ramon no domingo e quem sabe também não vai ter o Vitor Ramos. Aí eu não sei qual vai ser, o que é que ele vai fazer, o que ele está planejando. Mas uma coisa é certa, nosso time é limitado e com 2 zagueiros vamos sofrer bastante porque temos alas avançados, que aí não ajudam muito na marcação. Domingo, Vitória e Fluminense, 19h30 no Barradão. Campeonato Brasileiro, e aí sim o Ramon não vai poder atuar, né? Já que o Ramon está suspenso, e aí vamos esperar até a sexta-feira para saber a definição em relação ao jogador Vitor Ramos. Uma boa noite a todos, apesar da derrota, mas vamos acreditar, mais de uma coisa é certa, a diretoria precisa abrir os olhos, o tempo está passando, Fluminense dando uma renda de R$12.000, está contratou já, né, o Henrique Ceifador, o Henrique chegou a ser especulado no Vitória, contrato de 4 anos, contratou o Henrique, zagueiro, vindo do Napoli, contratou o Jonatas, lateral, vindo da Inter de Milão, e a gente não consegue contratar e não contratar ninguém. Hoje o Flamengo, inclusive, anunciou um jogador aí, um zagueiro lá do futebol argentino, pagando 5 milhões, e a gente paradinho, caladinho, vamos levando e tem que abrir os olhos, porque senão o rebaixamento é logo ali. Um forte abraço, fiquem com Deus, Reinaldo Oliveira. Gostou? Acesse o site scvitoria.org para ouvir mais podcasts como este.